Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui, irmãos, nós podemos sempre dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos orando por sua família. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, faça parte desta família. Deus, Ele com certeza, Ele tem uma palavra, uma mensagem do seu trono para os nossos corações. Estaremos aprendendo hoje. Fique aqui conosco, não saia. Receba todo o conteúdo de Deus. Participe de nossas orações, do nosso momento de oração e também participe do momento da palavra de Deus, do momento da explicação do contexto bíblico. Estaremos falando sobre portas. Estaremos falando sobre a porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta das ovelhas. Aonde está escrito esta palavra? Aonde é mencionada a primeira vez a palavra porta na Bíblia, a última. Vamos entender tudo isso. Não saia daqui. Você chegou, está no lugar certo, no lugar da família, aonde nós recebemos de Deus o pão diário para as nossas vidas. Deus abençoe a irmã Joanita. Estamos orando por sua vida, irmã Joanita, pela sua cura. A irmã tem fé e nós também temos fé e confiamos em Deus. Luciomar Silva, estamos orando por ti. Eliomar Amorim, pastor Kleberson, estamos orando, glória a Deus, pela vida do Elias Santos, regente setorial. Pastor Adílio, que Deus abençoe sua vida. Pastor Bruno Diego, estamos orando pela sua vida. Estamos orando pela vida do pastor Genildo Simplício, pastor do setor 22. Ele e toda a sua família. Estamos orando pelo pastor Eli Felete, a irmã Giliane, o Tiago, o Mateus e a Sara. Esta família maravilhosa que estão fazendo a obra de Deus na Europa de uma forma magistral. Que Deus abençoe o pastor Eli Felete. Como esquecer do pastor Eli Felete? Se foi pelas mãos do pastor que nós fomos separados ao diaconato, ao presbitério, ao evangelista e por graça de Deus a pastor, ordenado a pastor. Nós aprendemos sobre a liderança, Sobre a liderança. As lideranças têm autoridade de Deus. E hoje nós estamos debaixo da liderança do pastor Genildo, aqui no setor 22, em Itaquaquecetuba. Ore, você que está aqui conosco no canal, ore pelo seu pastor, ore pelo seu líder, ore pelo professor da escola bíblica dominical, para que Deus continue instrumentalizando o servo de Deus diante de tamanha obra. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo era homem, Paulo também era líder, Paulo também era chamado, e pelas mãos de Paulo o Senhor operava os milagres, prodígios e maravilhas. Deus também poderá operar milagres através da vida do seu pastor, do seu líder, e você também que está me ouvindo. É tempo de a gente entender o nosso chamado, aonde nós somos úteis na obra de Deus. Deus abençoe a irmã Eliane Pinheiro, aí na Suíça, pastor Júlio Gomes, Miromax, na Bélgica, irmã Sueli, nosso querido irmão, glória a Deus, abençoado. Leides, foi um dos nossos líderes também de evangelismo em Portugal. Isael é o líder de evangelismo dos grupos ceifeiros da última hora. Que Deus te dê graça para você continuar efetuando esse trabalho. Que Deus abençoe o pastor Márlio em Cartacho, também no trabalho de evangelismo aí. Pastor Jefferson Trindade aqui em Rondônia, pastor Alessandro lá na Espanha, Valdélio, Oséias, Jorge, cada um com as suas respectivas responsabilidades diante do reino de Deus. Eu tenho certeza que Oséias tem abraçado a obra de Deus aí, ao lado do pastor Júlio, pastor Severino. Glória a Deus. Que Deus abençoe
cada obreiro aí nesta obra, que Deus em Cristo abençoe. Os nossos queridos irmãos lá na cidade do Porto, pastor José Pereira, Rodrigo Vieira, em Portimão, Elcimar Teixeira, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe nossa irmã Isabel, Roberto Gomes, Maria Gomes, a nossa irmã Zéza, que está sempre aqui conosco também no canal de oração diária. Estamos orando pela vida de vocês. Vamos nesse momento orar. E na oração nós estaremos incluindo sua cidade, seu estado, a sua necessidade diante do grande Deus. Deus tem uma palavra, Deus tem um milagre para mostrar. Deus tem um sinal para fazer hoje, no dia de hoje, na sua vida. Você crê? Eu estou sentindo de Deus que Deus tem um sinal. Deus ele vai trazer para você um sinal, mostrando. Deus não precisa mostrar nada para ninguém, mas Deus, às vezes, permite um sinal para que entendamos que Ele está conosco. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Estamos na Tua presença. Nesta oração eu oro pela irmã Zéza, Maria José e sua família, o Eliabe, o André, o João Vitor. Que Deus abençoe a vida do Jailton, seu esposo, esses servos de Deus que trabalham na obra do Senhor. Que Deus venha confortar cada um com a sua necessidade específica. Oro pela irmã Miriam Miranda, mulher de Deus, Belisário, que Deus te abençoe em nome do Senhor dos Exércitos. Eu oro por todas as vossas necessidades, que o Senhor possa supri-las em nome de Jesus. Oramos nesse instante pela irmã Maria Soraya, o nosso irmão Odiel. Jesus, dê vitória aos teus filhos em tudo, para a glória do teu nome. Oramos nesse instante pela Jugleice, Neudeci, a Rebeca, o Hugo. Dê vitória ao presbítero, o amado João, a irmã Niceia. Abençoe Jesus. Glória a Deus, a Maria Helena. Abençoe, Senhor Jesus, o Maxwell e toda a sua família. Que toda a família Brito seja, Senhor, tocada por Ti em todas as suas necessidades, os filhos e os netos, para a glória do nome de Jesus. Presbítero Aldo, que a mão de Deus esteja sobre a sua casa, a irmã Rita e toda a sua família. Glória a Deus. Eu oro pelo coral Ungidos para Adorar o Maestro Josias. Congresso que se aproxima, que a mão de Deus esteja derramando ricas e poderosas bênçãos, usando os pregadores, os cantores, o coral, as caravanas que virão adorar e bendizer o Teu nome, que o Senhor esteja abençoando de uma forma magistral. Nós oramos, meu Deus, pela vida do Miro Max. Nós oramos, ó Deus, pela vida, Jesus, da irmã Cristiane, sua esposa. Nós oramos, meu Pai querido, pela vida do pastor José Pereira. Oramos, ó Deus, pela vida do pastor Edson e família. Meu cunhado Juliano. Nós oramos pela vida da Aline, o Cícero, o Salatiel, o Ezequias, o Peterson e a irmã Tauane. Oramos também pela vida do Elias Santos, com as suas necessidades, por uma causa, e só Tu sabes a causa do Teu filho. Deus, Tu pode todas as coisas. Eu recebo a autoridade do céu para orar pela vida daqueles que têm causas na justiça, no INSS, aposentadoria. Abençoe o Eduardo Maia, no tempo certo a vitória dele virá. A Maria Gomes e toda a sua casa, a Maria Benedita, Senhor, supre as necessidades dos Seus filhos, a vida financeira, a vida espiritual, a vida familiar. O inimigo veio roubar, matar, destruir, desconstruir, desfazer, tirar a essência da vida cristã, tirar, Jesus, também a harmonia das famílias. Mas em nome de Jesus eu recebo autoridade para te dizer: a tua família é uma bênção, os teus filhos são uma bênção, a vitória chegará na tua casa.
Entre os muros, entre as portas, Deus está entrando com providência na sua despensa e fazendo um milagre para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, ouve a oração desta mulher, da nossa irmã Marli, da Camila, lá em Portugal. Senhor, abençoe a vida financeira de cada um dos teus servos que são contribuintes aqui no canal, contribuindo, visualizando, orando comigo, sendo membro do canal, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma gloriosa. Eu sei, meu Deus, que essa obra não é minha, que esse projeto não nasceu no meu coração, porque se tivesse nascido no meu coração, nós já teríamos parado, desistido. Mas nós não somos aqueles que recuam, aqueles que avançam para a conservação da nossa alma. Me dê força, me dê graça, me dê sabedoria para continuar, porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando, ele vai limpando, ele vai preparando, ele vai restabelecendo, ele vai fazendo crescer. Visite, Senhor, a irmã Rosa, lá na França, a irmã Rosa, o Paulo. Toma a vida da tua serva, em memória agora o teu Espírito manda orar pelo lado da irmã Rosa. Dê vitória ao Paulo e toda a sua família, a sua filha. Jesus amado, nós oramos nesse instante pela irmã Ivone. Socorre a tua filha nas suas necessidades. Deus amado e querido, o irmão Almiro, esposo da Marli, abençoe ele, pastor. Dê vitória ao teu servo em nome do Senhor. Levanta homens, mulheres, crianças, adolescentes, avivados, cheios da tua graça. Felipe Guimarães, Giovana, abençoe Zaquias, Senhor. O nosso querido irmão Iago Souza, dê vitória ao teu filho. Dê vitória ao João Lucas, ao Salatiel. Dê vitória, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, ao Juninho. Dê vitória ao Isaac, ao Samuel. Dê vitória ao pastor Jesus. Adílio, dê vitória, Senhor. Pastor Kleberson, pastor Edson, ao Elias Santos, ao Eladi, cada um com a sua necessidade. Tudo para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder do milagre. Nós cremos no poder da cura. Nós cremos no poder da restauração, do avivamento. A palavra de Deus é o verdadeiro e real avivamento. Ela começa a mudar a minha vida aqui enquanto eu oro pelas famílias. Eu sei que está sendo gerado no meu coração um grande avivamento. Senhor, faz crescer esse canal em estrutura, em graça, porque não é projeto meu, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aumente o número de inscritos, aumente o número de contribuintes, aumente o número de pessoas conectadas com Deus. É o canal da oração e da palavra, e da comunhão com Deus. Fale conosco através da tua inerrante, expressiva e poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O Senhor está aqui, irmãos. O Espírito Santo está aqui conosco. Glória a Deus. Disse Jesus em João capítulo 10, versículo 7. Em verdade, verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Já aprendemos a expressão eu sou o que sou autossuficiente, eu sempre serei Deus. O que é que você está precisando aí? O que é que você está precisando? Deus, ele tem tudo para você ser completo. Sim, a essência da vida está em Deus. O homem foi formado do pó da terra. O Senhor soprou em suas narinas o fôlego de vida. Nós fomos feitos do barro.
de algo que já existia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou o homem no sexto dia, do pó da terra, de algo que já existia, soprou o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Então tudo que o homem precisa está em Deus, está no trono de Deus, está na eternidade de Deus, está no poder de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Estaremos falando hoje sobre a expressão porta. Jesus está dizendo que ele é a porta. E nós temos a primeira menção da palavra porta na Bíblia, no livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, o versículo, ele fala do diálogo de Deus com Caim, antes dele matar Abel. Deus adverte sobre o pecado. Olha o que diz a expressão, abre aspas. Se bem fizeres, não é certo que será aceito. Deus está falando conosco, né? Se nós fizermos bem, se nós honrarmos a Deus, se nós honrarmos a Ele com as nossas primícias, nós não seremos aceitos, irmãos? Sim ou não? Mas se fizeres bem, não serás aceito? Mas se não fizeres bem, o pecado já às portas, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não estamos dominando, disciplinando. É claro que é uma luta contra a natureza pecaminosa, mas existe um processo é santificação. O problema é que a gente se santifica hoje e amanhã não, é diário. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até tornar-se dia perfeito. Nós precisamos santificar. Santificação é 3 tempos passado. Somos santificados da culpa do pecado. No presente, somos santificados do poder do pecado. E seremos santificados da ausência. Pedimos graças a Deus e misericórdia, porque a graça é um favor não merecido, para que o Senhor nos ajude na caminhada. É um processo. Então temos aqui a primeira menção da palavra porta. A segunda menção da palavra porta está na construção da arca. Farás a arca com janelas de um côvado e acabarás em cima. A porta da arca porás ao seu lado. A porta da arca porás ao seu lado. Farás nela andares debaixo, segundo e terceiro andar. E nós temos a última menção da palavra porta na Bíblia, que se encontra no livro do Apocalipse. A revelação do Apocalipse no capítulo 21, versículo 25, onde está descrevendo a Nova Jerusalém. Olhe bem a expressão bíblica. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Estudamos sobre a luz, né? O próprio Deus é a iluminação da eternidade. E lá as portas não fecharão. Esse versículo é um símbolo poderoso do acesso, da segurança eterna, do reino de Deus, onde não haverá necessidade das portas se fecharem, porque o mal, a escuridão não existirá. Eu quero perguntar neste momento, quantas portas físicas você tem batido, né? Quantas portas você tem batido? Quantas vezes Jesus também, Ele está batendo na porta do nosso coração? Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa declaração de Jesus retrata sobre a carta de Jesus à igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor mencionada no livro do Apocalipse. A igreja de Laodiceia
era espiritualmente morna, nem quente nem fria. Uma igreja que se achava autossuficiente, achava que não precisava nada de Deus. Então, Jesus está batendo na porta do coração daquela igreja, está do lado de fora. Deixaram Jesus fora da congregação. E Jesus está abrindo, batendo, querendo entrar na porta também do nosso coração. Ele está chamando. É um convite persistente, amoroso de Jesus. Ele não força a entrada. O diabo que ele vai, o adversário que ele é ladrão e salteador. Ele não entra pela porta, ele vai pela janela. Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele espera que a pessoa convide ele a entrar. Diga nesse dia: Jesus entra, muda, transforma, me orienta, restaura a minha vida por completo. Entra, toma todos os espaços da minha mente, do meu coração. Dentro da perspectiva que o homem é composto de 3 partes: a imaterial, a alma e o espírito, e a material, o corpo. Toma todo o espaço da nossa vida. Ele quer cear conosco. Na cultura da época, compartilhar uma refeição, a ceia, era um sinal de profunda comunhão. Você não convida ninguém para almoçar, para jantar, para ceiar na sua casa se você não tiver intimidade. Jesus promete esse relacionamento próximo do homem. Esse relacionamento é restaurador. Oh, aleluia. Vamos para o texto. Jesus diz: eu sou a porta. Ele é a porta do quê? A porta da salvação. Qual que é a maior dádiva que o homem precisa receber? Salvação. Nós estamos muito envolvidos com bênção financeira, claro. Queremos ser abençoados. Jesus tem bênção financeira para nós. A primeira coisa que Jesus falou para aquele paralítico que foi levado por 4 homens até Jesus: filho, perdoados são os seus pecados. Jesus queria perdoar o pecado daquele homem, como ele quer perdoar o pecado da humanidade. Jesus é o acesso à salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a comunhão com Deus. Não há outro meio de entrar no aprisco. Esse aprisco é o reino de Deus. É a comunidade dos salvos. E tem que ser por Ele. Não existe intermediário. Jesus, Ele é a porta. Essa porta representa segurança e proteção. Naquela época, os pastores às vezes dormiam na abertura do curral do aprisco, funcionando como uma porta física, impedindo dos animais selvagens, né? Eles dormiam ali na porta para impedir que os animais selvagens, as ovelhas, saíssem. Jesus é o protetor do seu povo, guardando do perigo espiritual e do mal. Olha o que diz no livro do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então descanse, minha irmã, descanse, meu irmão, em Deus. Deus é o teu protetor, Ele é o teu provedor, Ele é o teu ajudador. A morte de Cristo representa tudo isso, a morte sacrificial, a morte protetora e a morte provedora. Deus é a provisão e a liberdade. A porta não só permite a entrada, mas também a saída, para achar ali pastagem. Seguir a Jesus não é uma prisão. Existe uma liberdade espiritual. Nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Nós somos livres para obedecer e não para praticar o mal, e não para sair dos preceitos da sua palavra. Somos livres
E a nossa liberdade está condicionada à obediência a Deus. Essa provisão e liberdade traz abundância espiritual na nossa vida. Glória a Deus. Traz abundância, eu vou repetir, traz abundância espiritual na nossa vida. Existe também aqui um contraste com os falsos líderes. Nós estamos vivendo em épocas de muitos mercenários que tiram a lã da ovelha, que prega uma mensagem distorcida, sem comprometimento com a ortodoxia bíblica. Tem aparência de piedade, mas nega a sua eficácia. Contra esses falsos, afasta-te. Deus está nos dando a iluminação, ensinando o caminho, e a verdadeira porta da salvação está em Cristo. Pedro falou, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens, pelas quais devamos ser salvos. Nos versículos anteriores do capítulo 10, versículo 1 a 6 de João, Jesus fala dos ladrões e salteadores que tentam entrar por outros meios, pelas portas laterais ou até mesmo pelas janelas. Apenas o verdadeiro pastor Jesus. E ele diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu sou conhecido das minhas ovelhas. O verdadeiro pastor Jesus e seus seguidores entram pela sua porta legítima. Aqui nós temos a essência da expressão eu sou a porta. É um convite, é uma afirmação de que Jesus é o mediador. Ei, meus irmãos, estou sentindo Deus nessa palavra fortemente. Jesus é o mediador. Jesus é o tema dessa mensagem. Jesus é o conteúdo principal. Coloque Jesus dentro da sua casa, vai dar certo. Coloque Jesus lá no seu trabalho, vai dar certo. Coloque Jesus no centro do seu coração, vai dar certo. Ele é o mediador, o único caminho seguro para a salvação e para a vida eterna plena. Por que não está dando certo? Por que não estou prosperando? Porque a gente não está fazendo conforme o modelo. Moisés faz conforme o modelo. Noé faz conforme o modelo. Abraão faz conforme o modelo. Paulo faz conforme o modelo. Igreja primitiva é assim. Igreja odierna é assim. Você que está me ouvindo, Deus está falando, é assim, dessa maneira. Ele é a porta, Ele é a luz, Ele é o caminho. Com certeza você está ouvindo, mas você não será ouvinte esquecido. Você vai aplicar isso na sua vida. E depois você me diga se deu certo ou não deu. Se essa palavra falou com você ou não falou. Se gerou você mudança ou não gerou. Se gerou fé ou não mudou. É um desafio que eu faço com você. Claro que a gente não gosta nem dessa expressão desafio, mas está na palavra e eu posso dizer, sobre a tua palavra eu lançarei a rede, como disse Pedro. É Jesus que está falando. Se Jesus falou que vai dar certo, dá. A vitória é garantida. O problema é que nós não estamos fazendo em conformidade o modelo. E aí não tem como dar certo. Deus abençoe sua vida, que possa gerar fé no seu coração nesse dia, para a glória do nome de Jesus. Levanta as mãos aos céus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.